1.rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. O sol nasceu sobre o cemitério, ela iluminou uma pequena casa. Os raios de sol batiam na janela velha e desgastada e tocavam sua bochecha gentilmente. Um homem de 40 anos respirou fundo, moveu os lábios e abriu os olhos azuis desbotados. Ele ainda não era velho, mas sua enorme barba grisalha o tornava um verdadeiro homem velho. Seu nome era Simon Starkov. E ele não se importava. No entanto, pareceu-lhe que este era o nome de outra pessoa. Já se passaram quase 3 anos desde que Simon começou uma nova vida. Acordei com a cabeça quebrada. Tudo coberto de sangue. No covil dos sem-teto locais. Ele não se lembrava de como alguém se inclinou sobre ele e disse: "Eu disse que ele ainda está vivo, mas você quase o enterrou." Sair. Se for a vontade de Deus. Era um dos vagabundos mais gentis, Andrew Vonson. Ele era um crente. Ele não se meteu em brigas, ele tentou julgar todo mundo. Outros o procuravam como um sábio oriental, para que Andrei julgasse a disputa, ajudasse a resolver este ou aquele conflito. Em sua cidade, os sem-teto fundaram toda uma comunidade. Havia 7 deles. Havia outros, mas não conviviam com os demais, só vinham de vez em quando para conversar, pedir ajuda ou retribuir o favor. Jogos de cartas, bebedeiras, brigas, era isso que eles tinham como atividade principal. Todos eram homens com mais de 50 anos. Cada um tinha sua própria história trágica por trás deles. Simon ouviu todos eles enquanto cuidavam dele. E percebeu uma coisa, em cada um deles, mesmo agora, teve a oportunidade de viver de forma diferente, mas não quis por um motivo ou outro. Alguém estava na rua em desespero. Outros por princípios, por orgulho de incomodar alguém. Parecia a Simon que ele era um andarilho há muito tempo. Eles o encontraram vestido com roupas caras, mas muito sujas e fedorentas. Ele tinha uma memória ruim dos primeiros dias, vomitava o tempo todo, envergonhado. Ele sentiu suor quente e medo. Com o tempo, o estado melhorou, mas o medo não o deixou. Ele continuou a temer sua própria sombra. Andrew Vonson pensou que era TEP, o que é perfeitamente normal para sobreviventes de convulsões. Simon era um sem-teto, mendigando. Eu trabalhava meio período. Um dia, enquanto estudava a cidade, ele vagou até seus arredores e viu aquele mesmo lugar, uma colina de onde se avistava toda a cidade. Os locais não gostavam muito desses lugares. A encosta era muito íngreme. Tínhamos que chegar lá pelo mato. Não dirija de carro. A caminhada é longa e difícil. A estrada dolorosamente sinuosa subia a colina. Quando cheguei lá, engasguei pela primeira vez. Cada edifício de sua pequena cidade e fábricas e do setor privado com lados, com casas caras. E o gueto, onde viviam apenas os idosos. Tudo estava à vista. Não vi tudo, e o novo cemitério, que foi muito falado na comunidade. Eu realmente queria ir para lá. Corria o boato de que alguém era constantemente enterrado lá, e os ricos geralmente procuram alguém que, por uma pequena taxa, cuide do túmulo de seu ente querido. Claro, a maioria das ordens foi para os trabalhadores do cemitério, o segurança. Mas um dos vagabundos do lugar foi contratado para cuidar do túmulo de algum professor influente do passado, e deram-lhe tal quantia que ele se vestiu, se acomodou e cortou o cabelo. Os ricos não pouparam dinheiro. Quando se tratava daqueles que eram queridos para eles. Outros também disseram que queriam ir para lá. Talvez eles consigam alguma coisa? Cada um deles estava procurando por dinheiro fácil. Todos eles eram vadios dispostos a viver na rua, mas não a trabalhar. Simon resolveu ir lá no cemitério e pedir um ajudante. Eu não tinha medo do trabalho. Sim, poucas pessoas queriam mexer com um homem como ele. Sem registro, sem passaporte, sem memória. Ele viu onde ficava o cemitério e caminhou até lá por várias horas. Percebendo um novo prédio de tijolos à sua frente, Simon timidamente bateu na janela. Ele viu onde ficava o cemitério e caminhou até lá por várias horas. Percebendo um novo prédio de tijolos à sua frente, Simon timidamente bateu na janela. Ele viu onde ficava o cemitério e caminhou até lá por várias horas.
Percebendo um novo prédio de tijolos à sua frente, Simon timidamente bateu na janela. De lá, um homem muito gordo de cerca de 30 anos de idade estava se inclinando para fora. Que pai? Ele perguntou gentilmente. Estou procurando trabalho. Talvez você precise de ajuda? Estou pronto para cavar uma cova para qualquer coisa, para me importar. E você será ajudado, e eu estou bem. O gordo pensou. Você provavelmente mora perto? Eu não moro em lugar nenhum. Não na minha casa. Acordei em um instante com a cabeça quebrada. Os vagabundos foram convidados, a polícia foi. Simplesmente não aceitaram meu pedido. Perseguido, fotografado e prometido pesquisar no banco de dados. Eu os procurei mais tarde e eles me disseram que não faltavam pessoas como eu. Sim, então, no entanto, ele estava ferido até as orelhas após uma lesão com um hematoma em todo o rosto. Ei! O gordo franziu a testa. Não há trabalho aqui. Aqui temos um patrão rígido, anunciaram um cemitério particular, investiram muito dinheiro aqui. Existem caminhos e estátuas. Tudo é como nos filmes. Não é uma opção para você encontrar um emprego aqui, mas você pode ir para o antigo cemitério. Ainda enterram quem não tem dinheiro para comprar um sítio. Aqui é um pouco mais alto e do outro lado das colinas. Vá lá, e a guarita está vazia lá. Você pode viver nele? É queimado com madeira. O forno está funcionando. A menos que eles a matassem, é claro. Simon agradeceu o conselho e se dirigiu ao antigo cemitério. Mais uma vez tive que subir a colina de onde você desceu aqui. Ele queria comer e beber. As pernas estão emaranhadas. Mas Simon teria adorado a perspectiva de morar em outro lugar, ele não suportaria viver em uma toca com pessoas sem teto. Ele frequentemente se metia em brigas. Ele tentou separar os ladrões dos camponeses. Aqui ele voou. Quando chegou ao morro, olhou um pouco para a esquerda e percebeu que onde o sol estava se pondo, podia ver uma pequena cabana. Atrás dele, o próprio cemitério era visível. O lugar era silêncio maravilhoso, beleza, colinas, pôr do sol e nascer do sol. Ao me aproximar, vi que o cemitério estava limpo, coberto de grama, apenas as pontas das cruzes eram visíveis. Ele se aproximou e congelou. Uma velha veio em sua direção através da grama alta. Grama grossa, espigas de milho. Ela corajosamente caminhou pela natureza com as mãos. Dava a impressão de que era um daqueles que foram enterrados aqui não faz muito tempo, ou assim pensei. Ele começou a ler a frase. André o ensinou. E você, filho, quem você será? Eu também vim visitar. Sim, aqui está tudo abandonado. Ninguém sequer corta a grama. E, disse a avó, fechando o cemitério atrás de si pelo portão alto. Simon percebeu que não havia nada a temer. Este é apenas um local que veio, aparentemente, visitar um parente falecido. O suspiro. Eu gostaria de cuidar do cemitério. Então eu te digo, eles saíram do cemitério. Alguém vai te pagar. Eu não tenho que pagar. Se ao menos houvesse um teto sobre sua cabeça. Eu não preciso de mais. Juntos, eles entraram em uma velha casa abandonada perto do cemitério. Estava sujo por dentro. Em oprimidos, a casa era bem pequena. No canto da pia, atrás de uma cortina, há um banheiro. Oh sim, todas as comodidades. Mesmo eu não tenho um, vovó Karen riu timidamente e sorriu. Eu posso ficar aqui? Simon perguntou. Certamente. Aqui, no verão passado, os adolescentes fizeram festas alcoólicas. E minha casa é perto. Sim, e venho aqui com frequência, quase todos os dias. Então eu os dirigi, caramba. Qual é a luz acesa? No final, eles foram embora e a casa está vazia desde então. Masterizado e eu trarei bolos para você amanhã. Depois de um mês morando aqui, Simon encontrou um emprego de meio período. Os locais começaram a vir de qualquer maneira. Eles o pagaram para cuidar dos túmulos. Eles pagaram pouco, mas ele não recusou ninguém. A avó que ele conheceu no cemitério realmente vinha todos os dias. O nome dela era Sra. Karen Torres. Especialmente para ela, Simon abriu caminho no centro do cemitério. Ela contou a ele sua história. A Sra. Torres era uma ilustre professora de história. A aposentado.
Ela tinha um marido e uma filha. Ele viveu como todo mundo. Mas em um ano tudo mudou. É como se alguém o amaldiçoasse. O marido pegou pneumonia, foi para o hospital e morreu em poucas horas. Aconteceu tão rápido que ela ficou em estado de choque. Karen ligou para a filha e contou a novidade. Ela tinha acabado de desaprender a carteira de motorista e o namorado deu um carro para ela. Você descobriu recentemente que está grávida. Era para haver um casamento. Tantas boas notícias. Os pais ficaram tão felizes. O marido de Dona Torres esperava o nascimento de um neto. Acima de tudo, ela conseguiu se dar bem com o noivo de sua filha. E então, de repente, tanta dor. Lauren, a filha da senhora Torres, sentou-se ao volante e partiu. Seu noivo estava com ela no banco do passageiro. Dona Karen ligou e pediu para ter cuidado ao dirigir, mas colocar o namorado atrás do volante. Lauren também ficou surpresa. E era perigoso dirigir o carro em tal estado. No entanto, a garota não ouviu. Na rodovia, o carro derrapou e ela capotou na contramão, onde foi atropelada por uma carreta cheia de entulho. Todos morreram no local. Assim, em um dia, Dona Torres perdeu o marido, com quem estava casada há 32 anos, e a filha, um genro fracassado e um neto ainda não nascido. Ele economizou muito tempo, queria fazer um presente chique, filhas para o casamento, mas acabou diferente. Comprei 3 caixões e guardei todos aqui. Neste mesmo cemitério. Foi há 11 anos. Mas até hoje Dona Torres vai quase todos os dias ao cemitério de seus parentes. O noivo de Lauren, Júlio, era órfão e não haveria ninguém para enterrá-lo se a senhora Torres tivesse recusado. Mas ela aceitou essa responsabilidade e colocou sua filha junto com seu amante. Simon sentiu pena de sua avó. Muitas vezes ela ia até ele só para conversar, porque não tinha mais ninguém com quem conversar. Em sua juventude, seu marido conheceu outro. Ela o esperava do exército. Era para ver um casamento, mas ele conheceu Karen, que acabará de se mudar para a cidade. Ela era muito jovem. Ele veio praticar na escola ou a viu e percebeu que ela havia sumido. Foi amor à primeira vista. Dona Torres disse que a outra moça que o esperava fielmente era filha de uma cigana. Ela culpou tudo em sua família. Porque quando Tobias terminou com ela e mandou casamenteiros para Karen, a cigana chegou à porta de sua casa e adormeceu xingando. Ele gritou que Tobias foi forçado a se casar com sua Rosita, que sua filha até tentou tirar as próprias mãos. Ela o amava tanto. Mas ele recusou. Coração sem lei. A cigana foi expulsa. E ela nunca mais apareceu na porta dele. Mas o casamento foi difícil. Os pais de Tobias e Karen se revezaram. Um após o outro, a cada ano, uma nova cruz no cemitério. Eles viveram 10 anos sem filhos e também culparam a cigana por suas maldições. Rosita, aliás, logo morreu muito jovem. Os ciganos não achavam necessário chamar médicos, tratavam com métodos próprios. E a menina teve apendicite aguda. Quando a mãe chamou o médico, já era tarde. A menina estava morrendo a caminho do hospital, seus pais estavam com o coração partido. Disse que Rosita morreu com o nome de Tobias nos lábios. Ela o amava tanto. Depois disso, sua grande família se mudou. Eles não eram nômades. Ele alugou uma casa, criou gado. Por algum motivo, eles não podiam mais ficar nesses lugares. Talvez tudo aqui os lembrasse da perda. Rosita era a mais velha de 5 irmãs de uma família cigana. Além disso, seus pais, tios e tias também moravam com eles. Dona Torres achava que a maldição da cigana havia cobrado seu preço, mesmo depois de muitos anos. Ela rezou por sua alma toda a sua vida. Rosita, coloque uma vela na igreja para o resto de sua alma. E quando soube da gravidez, pensou que Rosita finalmente a havia perdoado. Lauren nasceu e eles começaram a viver uma vida normal. Parecia que tudo havia sido deixado para trás há muito tempo. Mas em um instante, apenas Karen permaneceu de uma família grande e amigável. A senhora Torres costumava ligar para Simon em casa. Eu estava sozinho. Eu precisaria de ajuda com as tarefas domésticas. Além disso, ele queria cuidar de alguém. Manter a velhice não é uma alegria. Não vai demorar. Mas Simon recusou. Ele veio várias vezes à sua casa, seja para consertar a torneira da coluna, seja para consertar a porta por sua ajuda, ele não pediu nada. Mas a senhora Karen Torres sempre lhe dava um saco de comida com ela. Sim,
alguns dólares. Simon não recusou, pegou porque precisava. Mas ele ainda estava envergonhado. Ele considerava ainda mais vergonhoso morar em uma casa estranha no pescoço de uma avó idosa. É por isso que ele a rejeitou todas as vezes. Ele não se lembrava de qual foi sua educação, mas claramente não permitia que ele fosse um aproveitador. Simon passa o inverno no velho cemitério. Ele aqueceu com madeira, removeu a neve. Os moradores locais, reconhecendo-o, começaram a agradecê-lo, trouxeram-lhe coisas desnecessárias, sapatos. Alguns dos alimentos. Então sobreviveu ao inverno. Chegou a primavera. Começo de abril. Os ventos sopravam sem parar. Estava congelado, o gelo desceu das colinas, e seus picos já podem ser vistos por lá. A grama verde jovem podia ser vista. Vida alienígena, a neve estava solta, mas era muito. Simon saiu de casa para limpar o caminho. A senhora Torres deveria vir hoje. No entanto, como sempre, ele estava esperando para alimentá-la. Uma avó trouxe um pouco de pão de mel para o cemitério e não levou doces imediatamente. Mas quando as pessoas iam embora, ele levava tudo consigo, pois gostava muito de doces. O som de um motor foi ouvido ao longe. Simon não viu um cortejo fúnebre de apenas 2 carros se aproximando dele. O que carrega o caixão é outro carro estrangeiro preto muito poderoso. Ambos os carros pararam. É de lá que as pessoas vieram. Todos eles estavam vestidos de preto. Um adolescente de 16 anos saiu do carro que o acompanhava. Ele engasgou com os soluços. Simon foi abordado por homens e perguntou se poderia ajudá-los a cavar a cova. Não havia gente suficiente, todos pegaram esse novo vírus e foram para a cama. Fiquei muito surpreso que o kit funeral fosse claramente uma das opções mais acessíveis em qualquer lugar sólido. Certifique-se de atribuir um trator para esses casos. Em casos extremos, as pessoas vinham e faziam tudo em meia hora com paz. E aqui estão 2 alcançando. Ambos estão na casa dos 50 anos. Parecia que tinham sido apanhados na rua e pediam ajuda. O caixão era muito caro, o que novamente ia contra a corrente do carro fúnebre. Era um Ford surrado e desgastado, sem logotipos ou outras parafernálias. Simon fez tudo o que lhe foi pedido. Ajudou a cavar a cova, ajudou a erguer o caixão. Quando o menino abriu, todos os soluços se derramaram. Aparentemente, seu pai estava com ele. Quem o trouxe em um carro preto não chorou. Parecia-lhe que não importava. Ele queria ir rápido. Simon olhou para dentro do caixão, havia uma mulher, mas por algum motivo seu rosto estava coberto com um pano preto. Ele entendeu que isso foi feito para não chocar a criança. Isso é o que acontece quando as pessoas sofrem um acidente. O adolescente quis mostrar o rosto, mas o pai proibiu. Eles disseram que você não pode tocar em nada aqui, ele latiu irritado. E o menino pagou. Quando começaram a fechar a tampa do caixão, o menino começou a gritar e soluçar. Pela sua exclamação, ficou claro que a mulher era sua mãe. O pai começou a arrastar o filho para longe do caixão e agarrou-o, não permitindo que o cobrisse com a tampa. Nesse momento, a lona voou e todos ficaram encharcados de suor frio. A mulher no caixão estava viva. Ela olhou para Simon, depois para longe. Eles ficaram apavorados. Simon imediatamente desviou o olhar, e o pai do menino rapidamente colocou a tela preta de volta no lugar, olhando timidamente para Simon. Você deveria levar o garoto antes que ele faça uma birra, disse Simon. Vou terminar sozinho aqui, vou terminar sozinho. Eu não me importo, ele disse. O homem ficou feliz com isso e começou a levar o menino embora. Ela colocou o filho no carro e acenou sem fôlego para os homens que trouxeram o caixão em um velho Ford. Quando todos se afastaram, ele começou a cobrir o caixão com uma tampa. Não tenha medo, não vou te trair. Percebi que você está vivo. Vou fingir que preguei o caixão. Não tenha medo, eu vou te salvar, disse ele. Então o pai do menino se aproximou dele. Obrigado. Sua mãe está morta. Ele mesmo não está sofrendo. Aqui ele pegou obrigado novamente por ajudar, o homem disse. Com um sorriso, ele entregou a Simon tanto dinheiro que ele teve medo de pegá-lo. Houve uma quantidade impressionante. Era possível comprar mantimentos com vários meses de antecedência. Eu sinto sua perda. Eu farei tudo. Não se preocupe, ele respondeu. O homem estava prestes a sair quando parou de repente.
Como você vai deixá-lo? Só pergunto. Os cintos jaziam no chão junto com o caixão. Não estou sozinho. Agora vai chegar a minha vez. Ele correu para a loja. Vamos fazer tudo da melhor maneira possível, mentiu Simon. O homem ficou feliz por tudo ter acabado tão rápido. Ele estava com pressa para sair. Simon pôs a tampa no caixão para acreditar e começou a martelar o prego para que o homem pudesse ouvi-lo. Ele entrou no carro e foi embora. Simon seguiu o carro com os olhos. Esperei que desaparecesse no horizonte. Quão estranho era tudo isso? Old Ford claramente não era um agente funerário, mas como bêbados locais. A mulher no caixão está viva, mas o homem a escondeu cuidadosamente. Ele ficou visivelmente surpreso quando o menino estendeu a mão para remover sua lona e dar uma última olhada nele. Simon removeu a tampa do caixão e jogou a tela de lado. A mulher estava imóvel. Seus olhos estavam fechados. Não é o que parecia? Eu estava com medo. De repente, os grandes olhos castanhos da estranha se arregalaram e ela olhou para Simon com um olhar de desprezo. Ele suspirou, olhou em volta, certificou-se de que ninguém o viu e atirou do caixão. A mulher parecia paralisada. Simon a levou para a cabana, deitou-a na cama e a cobriu com um cobertor. Ifem 2 vezes se estiver com sede. Se não, 1 vez, ele disse a ela. A mulher piscou 2 vezes. Simon tentou embebedá-la, mas ela começou a engasgar. Seu corpo não parecia estar ouvindo. A tosse era forte. Com dor no meio, bebeu água, tomou alguns goles. Eu tenho que enterrar o caixão. Afinal, eu te escondi e você vai ficar aqui por enquanto. Bom. Você não precisa de mais nada agora. A mulher piscou 1 vez e todos perceberam que ela poderia deixá-la. Ele saiu, pegou o caixão, jogou na cova e começou a enterrá-lo. Nesse momento, um carro se aproximou novamente do cemitério. A alma de Simon foi para os calcanhares. Agora este homem encontrará uma mulher em sua casa e matará Simon. Quem sabe do que é capaz um homem que enterra uma mulher viva? Onde está o seu parceiro? Perguntou o homem, olhando para dentro do túmulo. Ele saiu. Torceu 1 vez. A comida enlatada estava desatualizada. Eles apenas baixaram o caixão e me deixaram aqui sozinho. Bem, nada, você não precisa dividir dinheiro com ele especialmente. Simon piscou para o camponês, mostrando que ele tinha sua própria vantagem aqui. Isso foi para dissipar suas suspeitas. Não é só que ele voltou. Claro. Obrigado novamente. Eu apenas pensei que você poderia precisar de alguma ajuda. Levei o menino a um café onde é realizado o velório e cheguei. Mas obrigado novamente. Vamos. O homem deixou desta vez para sempre. Simon enterrou o caixão vazio e colocou a cruz. Ele tinha uma placa pronta, da qual soube que sua convidada era a senhora Alexandra Brigitte Hopkins. Ela teria 28 anos se não tivesse morrido ontem. Simon voltou para ela. Não tenha medo de mim, sou um vagabundo. Perdi a memória, moro aqui. Começou a falar com ela, não sei cuidar de paralíticos, mas definitivamente é errado enterrá-los. Esse cara é seu marido? Simon perguntou. A mulher piscou 2 vezes. A criança estava chorando por você. Ele é seu filho, eu presumo? A mulher piscou 2 vezes novamente. Tudo bem, não se preocupe. Meu amigo está chegando em breve. Ela vai me dizer como cuidar de você. Você não vai se perder. Quando Dona Torres chegou, ficou surpresa com o que ouviu. Simon a recebeu na porta e contou tudo a ela, e só então a conduziu para dentro. Eu até pensei que estava ficando louco, imaginei isso. Mas ela está viva com os olhos. Karen olhou para a mulher. Você ficou paralisado após o acidente? Ela perguntou. Alex piscou 1 vez, não. Você foi esfaqueado com alguma coisa, a senhora Torres adivinhou, e olhou para Alex com curiosidade. Ela confirmou a suposição. Lágrimas brotaram em seus olhos. O efeito da droga paralisante vai passar, querida, é só esperar. Mas para sua segurança, é melhor você vir até mim. Quando escurece, todos eles vão te levar. E eu vou cuidar de você. Ele não tem condições para você aqui. Além disso, ele é um homem. E comigo será mais fácil para você, certo?
Vovó sorriu. Alex piscou 2 vezes. Não ocorreu de repente a Simon que ele teria que fazer isso. Não é brincadeira que cuidar de paralíticos não é apenas alimentá-los. Ele ficou envergonhado e pensou que a senhora Torres realmente faria um trabalho melhor. Descobriu-se que Karen era bem versada em medicina. Ele até nomeou várias drogas que poderiam causar tal efeito. Quando escureceu, Simon pegou a mulher magra de cabelos escuros em seus braços e a carregou até a casa da senhora Torres. Ele tinha tudo o que precisava. Além disso, ele deu algum tipo de injeção em Alex, disse que isso ajudaria a se recuperar mais rápido. Simon foi para casa. Ela vinha até eles todos os dias, ajudava Karen se Alex tivesse que ser criado. Ela, como antes, estava silenciosa e imóvel, como uma boneca. Por Deus, disse Simon para si mesmo, estou surpreso como você pode fazer isso com uma pessoa. Demorou muito até que Alex começasse a se recuperar. Simon veio até a senhora Torres naquele dia e a anfitriã estava sorrindo. Alex começou a ganhar vida, suas mãos se movem, suas pernas se movem. Até conversamos com ela ontem, e hoje ela se sente ainda melhor. Aparentemente, a droga é excretada do corpo. Finalmente. E aí eu já pensei que ela ficaria paralisada. Simon entrou no quarto e viu que Alexandra estava sentada na cama. Olá. Como se sente? Ele sorriu. Alex sorriu também. Obrigado, disse ele calmamente. Simon estava perdido, sem saber o que dizer. Nesse exato momento, a senhora Torres entrou na sala. Você pode nos contar como foi que quase te enterraram vivo? Simon imediatamente pensou que foi o marido dela quem fez isso de propósito. Portanto, ainda não iniciaram os contatos com os órgãos oficiais. Que conexões você tem? Ou estamos errados? Talvez você esteja preocupado. Surgiu de um mal-entendido. Alex balançou a cabeça. Ela falou devagar e em voz baixa. Não, você não está errado. Meu marido Mark é uma pessoa terrível. Ele é médico e eu sou um conhecido psiquiatra, PhD. Eu tinha dinheiro e ele decidiu me cortejar e tirar tudo de mim. Eu não entendi desde o começo. Ela se apaixonou por ele como uma garota. Mas ele já tinha mais de 30 anos. O filho do primeiro casamento é bastante adulto. Dei à luz Matthew cedo, criei-o sozinha. Eu queria acreditar que ele era o meu destino. Mas como psiquiatra, você deveria ter notado os sintomas perturbadores nele. Esse sentimento fechou meus olhos. E recuperei o juízo quando já éramos casados. Ele começou a notar sua ganância mesquinha. Eu vi que ele nunca me amou. Eu só queria meu dinheiro. Eu queria tirar tudo. E também notei nele características inerentes apenas aos maníacos. Mas ele atribuiu isso ao seu trabalho duro. Ele também é médico. E os médicos devem ter sangue frio, senão nada. Mark começou a ser cruel comigo. Durante nossas lutas, ele poderia me bater. Bata-me uma vez. Então eu não fui trabalhar por 2 semanas. Ele começou a me pedir para lhe dar acesso à conta. Essa conta foi tudo que ganhei em toda a minha vida. Com esse dinheiro, nada poderia ser negado por muito tempo. Eu não concordei, mas um dia ele cansou de construir uma criança apaixonada por si mesmo. Ele veio e me bateu. E ele me bateu até eu lhe contar os detalhes da conta. Então ele me jogou pela janela. Eu sobrevivi. Quando ela abriu os olhos, ela ouviu. Não fiquei paralisado, escapei apenas com hematomas. Mas ele conseguiu me dar uma espécie de injeção e eu não conseguia nem abrir os olhos. Foi terrível. Ele estava consciente, mas não havia nada que pudesse fazer. Meu corpo não me ouve. Mark me levou para sua unidade, falsificou meus resultados de teste e disse a meu filho Matthew que eu tinha dias restantes. Eu cutucava alguma coisa todo dia, desmaiava, acordava. Não sei quanto tempo durou. Talvez 3 dias, talvez algumas semanas. Tudo está em uma névoa. Depois de outra injeção, caí em um sono profundo. Em minha mente, comecei a rezar pela morte. Eu entendi que, muito provavelmente, conhecia essa droga, e depois disso não estaria mais totalmente desenvolvido, não conseguiria me recuperar. Ele me envenenou. Achei que não iria ficar. Mas aparentemente o caminho para o cemitério me trouxe de volta a mim e pude abrir meus olhos. Então Simon deve ter notado que ele estava vivo.
Fiquei horrorizado, ouvi meu filho e quis explodir. Eu ainda não consigo imaginar como você pode sobreviver a isso. Eu nunca vou conseguir. E Matthew também, eu acho. Ele me enterrou. Simon, eu imploro, traga meu filho. Vou te dar o endereço, roube por favor, pegue agora mesmo. Mal posso esperar e ele está atormentado. Mas isso não é o principal. E que ele está em perigo. Matthew também é meu herdeiro. Mark vai mandá-lo para o outro mundo, não custa nada. Simon assentiu decididamente. Estou a sair agora mesmo. Onde encontrá-lo? Perguntado. Mateu estuda na escola número 45, fica na orla. É onde fica a minha casa. Você se lembra do seu filho meu? Diga a ele como é, não se prenda a Mark. Ele vai te matar e entender tudo. Acho que você não terminou aí. A senhora Torres sorriu. Parece que é hora de você se barbear. Venha ao meu balneário e trarei as coisas do meu falecido marido. Não joguei fora, porque sabia que seriam úteis. Meia hora depois, todos engasgaram. Meu Deus! Eu mesmo nunca teria reconhecido você na minha vida sem sua enorme barba grisalha. Você tem metade da sua idade, exclamou Alex. Simão era bonito. Ele tinha traços agradáveis, e seus lábios sob a barba e o bigode revelaram-se sensíveis, como um personagem de filme. Visualmente caiu pelo menos 20 anos. Você não tem que se preocupar. Mark não reconhecerá você mesmo que o veja, concluiu Alex. Simon ainda tem algum dinheiro que Mark deu a ele para ajudar no funeral. Ele saiu de casa, parou e pegou o ônibus que o levou até a cidade. Passava das 12 horas quando Simon estava parado na frente da escola. Como você sabe onde Mark está? Ele pensou. Ele estava vestindo uma camisa e calças imaculadas. As coisas do falecido marido de Dona Torres se encaixam perfeitamente. Estava frio lá fora. Mas a primavera já começou. O sol estava perdendo. Simon usava uma jaqueta de couro nova por cima da camisa. Seu marido Karen comprou antes de sua morte. Simon entrou no pátio da escola. De repente, um familiar carro preto dirigiu até ao portão. Com certeza era Marcos. Uma classe inteira saiu pelos portões da escola. Entre os outros meninos estava Matthew. Ele estava indo para o carro. Simon queria correr em sua direção, mas ele o impediu. Nesse momento, Mark saiu do carro. O que está acontecendo aqui? Quem é? Marcos perguntou a Simon. A alma foi aos saltos. Ele estava morrendo de medo de que agora eles o reconhecessem e tudo fosse para o inferno. Mas não havia tempo para medo. Boa tarde. Eu sou o novo professor de Matthew. Gostaria de interrompê-lo na história, se você não se importa. Simon sorriu e estendeu a mão para Mark. Victor Clinton. Deu a ele a primeira combinação de nome e sobrenome e isso veio à mente. Matthew franziu a testa e olhou surpreso para Simon. Simon, por outro lado, estava tão confiante quanto poderia estar. Mark apertou sua mão. De acordo. Mas você tem que conseguir por conta própria. Eu tenho coisas para fazer, ele disse indiferente. Ok, eu vou chegar lá, Matthew respondeu. Quando o carro preto se afastou, Matthew olhou surpreso para Simon. Só não tenha medo. Estou prestes a dizer-lhe algo chocante. Sua mãe está viva. Eles queriam matá-la. Mark foi esfaqueado com alguma coisa. E quando estava prestes a enterrá-la, percebi, ela está viva e me pediu para buscá-la. Matthew olhou para o estranho. Você era o vigia do cemitério? Cartomante. Eu. Tive que raspar a barba para me aproximar de você. Estou surpreso que seu pai não tenha notado. Eu estava com tanto medo que ele entendesse quem eu sou. Ele não dá atenção a ninguém a não ser a si mesmo, do que você está falando e não é meu pai. E eu acredito em você. Mas mesmo se você for um maníaco, ir com você será melhor do que viver com Mark. Meu nome é Simão. Ou melhor, não me lembro do meu nome, mas outros sim. Você me chama assim também, ok? Ainda chegamos ao ônibus. Matthew assentiu e obedientemente seguiu o estranho. Durante todo o caminho, o menino só fez uma pergunta. Mãe, ela está realmente viva? Sim, ela está viva. Ele me disse onde te encontrar? Disse que era psiquiatra.
E Mark decidiu se livrar dela por dinheiro. E você também está em grande perigo, Matthew. Antes de sair, Matthew colocou o celular em outro ônibus para tirar Mark do caminho. Ele rastreou o enteado por meio do aplicativo. Eles dirigiram por menos de 1 hora, depois caminharam por um longo tempo. Quando chegaram à varanda, Matthew não viu os sapatos da mãe. Você não me traiu? Ela está aí? Perguntou. Ela está aqui. Vá você mesmo, você verá tudo. Matthew entrou em casa e, ao ver sua mãe, chorou e correu para abraçá-la. Ela também foi capaz de levantar os braços para abraçar o filho. Simon e a senhora Torres começaram a chorar. Eles deixaram o filho e a mãe sozinhos. Os dois vão morar com você agora? Simon perguntou. Sim. A casa é grande, sabe? Foi construído para durar. Deixe-os viver. Eu ficaria feliz se eles ficassem aqui comigo. Estou sozinho, Simon. Você não quer vir até mim? O que mais uma velha pode fazer? Simon sorriu. Não é certo sentar no seu pescoço. Eu mesmo devo, você é uma boa pessoa, salvou a família. Você salvou e eu só ajudei. Matthew saiu de sua mãe completamente diferente. Ele sorriu. A mamãe pediu para você ligar? Ele disse à senhora Torres. Simon serviu o chá a Matthew. Estou tão feliz que você esteja bem, disse ele com perfeita sinceridade. Tudo ficará bem quando Mark for preso. Eu o mataria com minhas próprias mãos se pudesse, disse o cara. Ela tinha os olhos da mãe, cabelos loiros, cachos por todo o topo da cabeça. Faremos o nosso melhor. Não te emociones. Sua mãe é uma mulher muito inteligente, PhD. Vamos pensar em algo juntos. Enquanto você mora aqui. Não te importa. Eu não me importo, desde que eu esteja com minha mãe, respondeu Matthew. Simon se certificou de que eles estavam bem. Eu disse adeus e saí pela porta. O ar estava tão inebriante que ela queria cantar e dançar. Ou é porque ele fez uma boa ação hoje? Simon não queria dormir. Ele foi para o morro onde gostava de sentar e olhar as estrelas e as luzes da cidade. Tudo era visível de lá. O caminho foi curto, mas muito difícil. Eu sou diferente hoje, Simon sussurrou enquanto chegava ao topo. Normalmente ele se jogava no engate, que servia de banco, e tocava o rosto com a mão. Foi excepcionalmente suave. Uau! Ele se barbeou e ficou completamente diferente. Quando Simon se viu no espelho, ele se lembrou de algo de sua vida passada. Foi a primeira luz de seu tipo. Alguns fragmentos flutuaram diante dos meus olhos. Ele parecia se ver ao lado de uma bela mulher. Ela era morena. Seus olhos brilhavam de felicidade. E ela o abraçou. Ela tinha lábios vermelhos e esse batom combinava muito bem com ela. Parecia-lhe que aquela moça não era sua esposa ou namorada, mas sim uma amiga ou parente, dependendo de seus sentimentos. Ele também lembrou que usava calças com suspensórios e sempre usava uma camisa branca legal. Ele pensou ter visto seu reflexo no espelho e aquela garota. Ela estava perto e algo lhe disse em seu nariz que era o cheiro de seu perfume. Ele era doce. Woody. Foi tão claro, mas apenas por um segundo. Então tudo se dissolveu. Estava ficando frio. Sem barba, ele sentia o vento da primavera na pele. Matthew e Alex moravam com a senhora Torres. A primavera chegou por conta própria. Simon descobriu que Mark colocou seu enteado na lista de procurados, mas sem sucesso. Ele até ligou para ele e bateu na janela. Todo mundo estava terrivelmente assustado então. Se Mark não tivesse se lembrado disso no funeral, ele o teria reconhecido agora. Ele também se apresentou como professor de Matthew quando foi buscar o menino. Simon estava do lado de fora da porta quando Mark obedientemente abriu e entrou. Tem alguém vivo? Ele chamou. Simon ainda estava parado bem perto do outro lado da porta da frente. Estava literalmente por um fio, mas Mark não o procurou. Achei que não havia ninguém. Alex foi até o túmulo, ficou lá por alguns minutos e saiu. Tudo não é. Só então vi que Mark havia colocado 2 rosas vermelhas no monte. Aparentemente, o sentimento de culpa não é estranho para ele. À noite, ele contou a todos sobre sua visita. Alex já começou a andar devagar.
Matthew ajudava em tudo, assim como Dona Torres. Então estava no meu túmulo, Alex riu. Era. Ele amava você, provavelmente porque lhe trouxe flores, disse Simon. Desde então, ele começou a se barbear regularmente. Ele gostava de se sentir não um vagabundo grisalho, mas um jovem. Gostei. Mas eu amei outra pessoa. Por muito tempo não consegui esquecer meu pai. Matthew juntou-se a Mark porque era necessário. Achei que seria um bom pai para ele. O que aconteceu com o pai de Matthew? Simon perguntou. A senhora Torres teria ficado envergonhada de perguntar a Alex sobre isso, mas ficou claro que a anfitriã ouviu com interesse. Eu o amei por muito tempo. Tivemos uma aventura. Houve um casamento, tudo foi. Mas os personagens são muito diferentes. Somos simplesmente incompatíveis. Somos ruins juntos. O pai de Matthew foi para o norte trabalhar, então ele ficou lá. Sei que ele tem mulher e 2 filhos. Eu esqueci e honestamente tentei amar Mark. Isso realmente me cativou. Ele foi a primeira pessoa por quem pude me apaixonar. Provavelmente é por isso que não vi sua aparência real, embora ele devesse entender as pessoas por profissão. Mas eu estava cheio de emoções e não conseguia ver nada além do meu nariz. O que você pretende fazer com Mark? Simon perguntou. Só irei à leitura do testamento. Isso deve acontecer um mês depois do meu funeral, apenas uma semana depois. Primeiro vamos à delegacia com Mateus, depois nos apresentamos ao testamento. Meu advogado é a criatura mais pedante do mundo. Eu sei exatamente onde e quando isso vai acontecer. Matthew foi ajudar a senhora Torres no quintal, ela pediu a ele, e Alex e Simon ficaram sozinhos. Você tem mais alguém que gostaria de dizer que está vivo? Simon perguntou. Alex olhou para ele com olhos extraordinariamente grandes e bonitos. Claro que tenho. Eu não tenho parentes próximos. Mas tem namorada, tem prima, tem irmã, tem tias e tios. Não éramos muito próximos um do outro, mas eles não deveriam ter sobrevivido à minha morte. Às vezes sinto que estou realmente morto. Todo mundo tem certeza disso. Simon pegou a mão dela para se apoiar e uma faísca voou imediatamente. Seus olhos se encontraram. Ambos ficaram constrangidos. Mas Alex não puxou a mão dela e apenas envolveu seus dedos finos ao redor da mão. Você é muito forte depois de ter experimentado isso. E você? Dona Torres me disse que você não se lembra de nada. Você sabe, eu sou um psiquiatra. E minha tese foi sobre hipnose. Eu poderia tentar ajudá-lo a se lembrar. Se você gostar. Simon ergueu as sobrancelhas. Hipnose? Você consegue? Pode. Tentaremos se você não tiver medo, mas quando estará pronto? Seria assustador deixar um estranho entrar em sua cabeça. Mas o que você está arriscando? Simon não pensou muito. Tentaremos quando você estiver pronto e quando tiver força suficiente. Estou pronto agora. Só preciso avisar Karen e Matthew. Não seremos interferidos. Dizer. A senhora Torres está muito preocupada com você. Foi ela quem me disse para tirar sua memória. Simon saiu para o pátio e avisou a todos que Alex o colocaria sob hipnose. Iremos ao mercado então. Agora Mateus vai me ajudar, vou avisar os vizinhos que meu sobrinho chegou, senão, já estão olhando minha casa de soslaio, como se eu tivesse roubado alguma coisa, bufou Dona Torres. Eles saíram e Alex começou sua sessão. Simon fechou os olhos, ouviu a voz dela e pareceu entender tudo. Ela lhe fazia perguntas, mas ele não sabia as respostas. Então ele pareceu acordar. Suas perguntas eram como se estivessem em uma névoa. Ele não conseguia se lembrar do que ela perguntou ou do que ele disse. Foi incrível. Ocorrido? Simon perguntou. Alex estava um pouco pálido. Funcionou, mas você não lembrou de nada. Você só tem a lembrança de uma menina de batom vermelho na frente do espelho. Eu te contei sobre ele? Simon perguntou surpreso. Sim, ok, não tenha medo. Você não precisa se lembrar. Você sabe, mesmo esta sessão pode ajudá-lo a se lembrar do seu passado. Acontecerá inesperadamente, espontaneamente em algum momento. Vou apenas ajudá-lo a medir as fechaduras e desatar os nós. Você mesmo abrirá a porta quando estiver pronto.
Suas sessões continuaram. Simon começou a visitá-los com mais frequência. Karen invariavelmente levava Matthew para fora de casa e frequentemente piscava para Simon. Ele estava claramente tentando armar para eles com Alex. Ela disse a ele que ele era uma mulher maravilhosa, mas ele era tímido. Mas suas mãos se tocavam cada vez mais. Eles passaram cada vez mais tempo juntos e suas conversas se tornaram mais fáceis. O desconforto se foi. Eles já estavam ansiosos por este encontro. Eu também gostei muito de Matthew Simon. Alex não contou a ninguém, mas seu filho uma vez confessou a ele. Simão, claro, o morador de rua não lembra de nada, não tem nada. Mas o que ele tem ainda é mais do que Mark tinha. Sim, e meu pai também. Ele é um homem de verdade. Ele nos salvou e nos uniu novamente. Ele se arriscou por nós e não pediu nada em troca. Se você ainda deseja encontrar um marido, procure alguém como Simon é o real. Ela suspirou e beijou o filho em cima de seus cabelos cacheados. Ele se parecia com o pai, mas herdou os olhos da mãe. Alex sabia que gostava de uma garota da classe e Matthew estava ansioso para voltar a estudar com ela. Eles estavam apenas começando um relacionamento. Alex teve mais 3 sessões, mas em nenhuma delas Simon se lembrou de nada novo. No entanto, ele começou a sonhar com seu passado e aquela garota de batom vermelho. E mais alguns trechos. Chegou o dia da declaração do testamento. Alex já estava calmamente de pé, ajudada pelas decocções de Dona Torres, com as quais ela a alimentava. Tudo estará bem. Querida, estaremos todos contigo. Escreva uma declaração e vá imediatamente para este assassino. Esses médicos não devem salvar as pessoas. Deviam estar na cadeia, disse a senhora Torres, indignada. Alex vestiu as roupas com as quais ela foi colocada no caixão. Não era seu pior terninho preto, que enfatizava sua bela figura. Mateu também estava pronto. Simon usava as mesmas roupas, estava barbeado. E os 3 embarcaram no ônibus que os levou para a cidade. Dentro havia algumas outras pessoas. Fora da janela está nublado, garoa. Alex observou as gotas escorrerem pelo vidro. Ele queria voltar para sua antiga vida por tanto tempo. Sentia falta do trabalho, das pessoas, da cidade onde cresceu. Simon sentou ao lado dela e eles se deram as mãos. Ele já estava segurando a mão dela. Para ele, esta viagem significava apenas uma coisa: ela partiria agora e eles nunca mais o veriam. A menos que seja por acaso. Desejo-lhe felicidades, disse ele, olhando em seus olhos sem fundo. Alex olhou para Simon e instantaneamente entendeu seus pensamentos. Ele não pensou nisso, mas apenas no fato de que agora acabaria com sua vida anterior. Ela apertou a mão dele com mais força. Você não vai me deixar, vem comigo? Ele disse hesitante, como se estivesse fazendo uma pergunta. Simon balançou a cabeça. Não posso ir até você e morar com você. Não está bem. E por que você precisa de mim? Por que uma mulher como você se importaria com alguém como eu? Não pense, não estou delirando, estou muito feliz por você e irei visitá-lo se quiser. Alex agarrou seu braço com um aperto de morte. Lágrimas brilharam em seus olhos. Eu não quero ficar sem você, ela disse suavemente para Simon, suspirando e desviando o olhar. Ele decidiu tudo por si mesmo. Alex viu em seus olhos e retirou a mão. Ele não quer e não precisa. Realmente não implore. Agora ele tinha outra tarefa e não tinha o direito de fazer algo errado. Os 3 chegaram à delegacia e Alex escreveu um depoimento. Oh meu Deus, ela realmente está listada como falecida, disse o estagiário enquanto Alex recontava sua história. Sim. E meu filho está desaparecido. Tenho certeza de que Mark imediatamente enviou uma lista de procurados. Meu testamento será anunciado hoje. Eu compilei para o meu filho. Mas quando ela se casou com Mark, ela o trouxe também. Ele sabe. Ele ainda não sumiu da cidade com meu dinheiro, dá conta só porque está esperando um testamento. Hoje ele será solto, e em alguns meses entrará no direito de herança e poderá até usar os bens de Matthew como guardião. Teria sido melhor para ele se meu filho não tivesse desaparecido. Então ele foi procurá-lo. Com a propriedade de uma criança desaparecida, as coisas são um pouco mais complicadas, suponho. O investigador suspirou. Bem, a história. Mas eu te escuto e te mostraram na TV, relembrou.
Alex sorriu timidamente. Ele escreveu o requerimento por mais de 1 hora, quando tudo estava pronto. Alex, Matthew, Simon, acompanhados pela polícia, foram até a casa dele. O carro do advogado já estava lá. Alex lançou um olhar triste para sua casa grande. Eu senti sua falta, ela disse, e Simon pegou sua mão. Alex entrou com muita confiança. A essa altura, o advogado já havia lido o testamento. Estavam presentes os primos de Alex, Mark, e sua melhor amiga Millie, que o advogado trouxe pessoalmente porque seu nome estava nos testamentos. Vendo Alex, os olhos de Mark se arregalaram. Todos os presentes ficaram completamente surpresos, em estado de choque. Mark Sigismund Willis, você está preso sob acusação de tentativa de homicídio. Os policiais que seguiam Alex quebraram o silêncio. Mark estava louco de medo e horror com tudo o que estava acontecendo. Como isso aconteceu? Eu enterrei você. Alex caminhou até Mark. Ela realmente queria bater nele. Mas a polícia atrás dela era embaraçosa. Embora pareça ser ilegal. Alex, um dos policiais gritou com ela, a mulher se virou, você pode fazer isso uma vez. Só não quebre a mandíbula dele. O policial entendeu suas intenções, se posicionou e deu sinal verde. Houve um som na sala, batendo. Vou rezar para que você morra na prisão. Eu nunca vou te perdoar por isso. E é melhor você não sair de lá. Se você sair, então fuja desta cidade, porque eu estarei esperando por você, Matthew. Ele estava com raiva. Alex só agora percebeu como, é claro, ele agora estava pronto para quebrar seu padrasto. A polícia algemou Mark e a conduziu para fora do prédio. Os demais foram questionados. Tudo isso durou várias horas. Como de costume, o melhor amigo de Alex se alegrou acima de tudo com a ressurreição milagrosa de Alex. Os parentes são apenas curiosos, tentando coletar informações para fofocas. Millie esteve com Alex até o fim. Tudo começou a parecer um estranho quando a maioria dos presentes deixou o prédio como um advogado idoso. Alex também se preparou. O advogado abordou Simon. Obrigado por salvar meu cliente. Alex, para mim, para ser sincero, não é apenas uma cliente, ela é minha amiga e minha psiquiatra. Eu trabalho para ela de graça e ela não me cobra. Por isso, temos nos ajudado por muitos anos. Simon sorriu timidamente e estendeu a mão para o advogado. De repente, ele olhou para o rosto de Simon. Perdoe-me por estar interessado, é que você se parece muito com meu amigo. Ele desapareceu há alguns anos e seu nome era Edward. Alex parou de falar com a amiga e voou até o advogado. Conheces? Perdeu a memória e não se lembra de nada, exclamou. O advogado pôs os óculos e voltou a olhar para Simon. Estou completamente convencido. Uau! Segunda abertura da noite. É como um sonho. Eduardo, lembra de algo? Você começou a trabalhar na minha empresa. Eles foram os melhores alunos do curso. Eu pessoalmente pedi a ele que me indicasse para praticar. E antes de você desaparecer, você se estabeleceu comigo. Concluímos com êxito 2 processos judiciais. Ia convidar-te para o meu aniversário. Alex, você se lembra de eu ter falado sobre um jovem advogado promissor que poderia assumir minha firma quando eu me aposentar? A Alex assentiu. Você disse que iria nos apresentar? Eu tinha acabado de conhecer Mark então. Você não gostou imediatamente e honestamente me disse isso. Sim, Alex, foi assim que aconteceu. Mas Simon não se lembra de nada. Ele permaneceu completamente surpreso. Você provavelmente não se lembra disso, mas meu nome é Abrão Sterman. Você desapareceu após seu segundo caso. Era muito barulhento, ele se opôs a uma família conhecida, Mandos, eles têm galinhas conosco, mais uma fazenda. Marido e mulher dividem a propriedade. De repente, uma dor de cabeça latejante tomou conta de Simon, e os eventos começaram a se estilhaçar em sua memória. A Alex sentou no sofá, ela trouxe água. Agora todas as atenções estavam voltadas, mas já para Simon. Alex, eu me lembro de tudo. Foi você quem ajudou. Se não fosse pela sua hipnose, eu mal conseguiria me lembrar. O advogado e Millie, depois de se certificarem de que Simon estava bem, foram embora. Eles tinham seu próprio negócio. E já estava escurecendo lá fora.
Simon e Alex foram deixados sozinhos. Quando estava completamente escuro, Matthew foi para sua amada. Ela estava terrivelmente preocupada todo esse tempo enquanto ele estava fora. Meu nome é Edward Wood. Eu cresci aqui nesta cidade, eu mesmo decidi que protegeria os inocentes, eu mesmo recebi meu diploma vermelho. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha apenas 14 anos. Desde então, fui criado por minha avó, a avó de Sônia. Ainda me lembro de como fiquei feliz quando me casei. Ele pôde comparecer ao nosso casamento, mas depois foi embora. Então ele se formou na prática e comecei a trabalhar como advogado em um escritório respeitável. Trabalhei lá muitos anos até perceber que não era nada disso que eu queria. Saí e logo comecei a trabalhar com o Sr. Osterman em seu escritório de advocacia. Ele me conhecia há muito tempo e me recebeu com muito prazer. Meu primeiro cliente recebeu uma pena suspensa. E exatamente o que esperávamos. Dada a base de evidências, esta era a melhor opção para ele. Ele era culpado, mas não tão culpado quanto seus criminosos queriam acusá-lo. Não vou me aborrecer com os detalhes. Foi um caso comum. Meu segundo caso, que me foi confiado pelo Sr. Osterman, era mais complicado. Marido e mulher dividem a propriedade. Meu marido, Sr. Herman Mandos, me escolheu como seu advogado. Quando soube do caso, percebi que ele é uma pessoa nojenta que está tentando deixar a família sem sustento. Ele era, na verdade, um gigolô. Ele se casou na juventude com a filha de um homem rico. Eles o ajudaram a montar seu negócio e, na verdade, ele era apenas um empregado. A família da menina deu tudo a ela. Aí os pais da esposa morreram e o marido começou a trair, esbanjando a fortuna e durante o divórcio quis ficar com tudo. Eu mesmo fui até sua esposa e ofereci sua ajuda. No final, tornei-me seu advogado, não dele. Ao me recusar a defender Herman, atrapalhei-o. Ele começou a me ameaçar imediatamente e continuou a fazê-lo por vários meses, enquanto durou o litígio. Quando ganhei o julgamento, o Sr. Osterman ficou orgulhoso de mim. Ele disse que este caso abriria novos horizontes para mim. Basicamente, deixei Herman sem calças. Ele recebeu apenas uma pequena parte da fortuna, exatamente o que ganhava, e não aproveitou nenhuma brecha no contrato de casamento. Ele previu tudo, agindo alguns passos à frente. Mas eu era jovem e não levei em conta o fato de que Herman passou vários anos em uma prisão de segurança máxima. Claro, ele decidiu se vingar de mim. Eu estava voltando para casa esta noite quando um caminhão em alta velocidade me atingiu. Eu vi que Herman estava dirigindo pessoalmente. Pulei do carro a toda velocidade e bati com a cabeça. Ele sobreviveu milagrosamente. Os vagabundos me pegaram e foram embora. Bem, então você sabe tudo. Fiz a coisa certa em minha consciência e não tenho do que me arrepender. E eu não briguei com Herman. Aproximei-me dele e disse-lhe honestamente que fui trabalhar como advogado para proteger as pessoas, defender a honra e a dignidade e trabalhar ao lado da justiça. Ele não estava interessado em dinheiro. Era importante para mim que os problemas fossem resolvidos de acordo com a consciência. Como estudante ouvia esta frase, eles vão te matar, Eduardo, por causa da sua integridade. E assim aconteceu. Mas acabou sendo mais difícil me matar do que se pode imaginar. Estou feliz que você está vivo. A Alex pegou a mão dela. Sentaram-se muito próximos e olharam-se nos olhos. O mal acaba de ser derrotado. Marcos foi para a cadeia. Alex poderia ter subido para tomar banho, mas ela estava aqui com ele. Ela não queria deixá-lo. E estou feliz que você esteja vivo, Alex. Sorrindo para ele, Alex se inclinou para beijá-lo. Edward não pôde evitar e o beijo aconteceu. Tímida, não corajosa, mas tão desejável. No entanto, depois disso, Alex viu uma expressão completamente diferente nos olhos de Edward do que ele gostaria de ver. Havia tristeza em seus olhos. Que ocorre? Ela perguntou. Ele sorriu. É difícil esconder alguma coisa de um psiquiatra. Alex assentiu e passou a mão pelo rosto dela. Estou casado. Ainda sou a esposa de Alex, aquela garota de batom vermelho. Esta é minha esposa, Emily. Por algum motivo, pareceu-me que ela era minha irmã ou apenas conhecida. A mente subconsciente não mente. Talvez você não a ame? Alex perguntou esperançoso. Parecia apenas que, por exceção, ela havia conhecido um homem normal, um homem bom. Por que ele tem que se casar no final?
É apenas a lei da mesquinhez. Alex balançou a cabeça. Mas é claro que um homem assim não poderia ser solteiro. Eu simplesmente não conseguia. Eu não a amava. Deveríamos nos divorciar, mas não tivemos tempo. Eu a peguei após a outra e decidimos nos dispersar pacificamente. Temos uma filha, e ela tem mais ou menos a mesma idade de Matthew, mais velha que minha filha. Vamos até eles agora, você lembra o endereço? Memória. Mas agora provavelmente é tarde demais. Você pode esperar mais? Edward balançou a cabeça. Ele estava muito curioso para saber como viviam sua esposa e filha. Alex ligou o carro e eles dirigiram para outra parte da cidade. Meia hora depois, Edward estava parado na frente de sua própria porta. Tenho a sensação de que não foi nesta vida, mas no passado. Tudo é familiar, mas estranho, disse ele. Vou te esperar lá embaixo. Sabe, se decidir ficar, esperarei 1 hora. Acho que é tempo suficiente para você decidir. Edward pegou a mão dela. Mas Alex balançou a cabeça. Esta é a sua família, Edward. Eu entendo se você quiser ficar com eles. Ele apertou a mandíbula e puxou Alex pelo braço em sua direção. Ele a tomou nos braços. Vários anos se passaram. Não sei o que me espera lá, mas sei exatamente como me sinto. Agora vamos falar sobre isso. Eu virei para você. Alex assentiu e foi esperar seu carro. Edward se preparou e tocou a campainha de sua própria casa. Alex estava nervoso. Já se passaram 30 minutos. Ela imaginou a imagem de uma feliz reunião familiar, e essas fantasias lhe causaram dor. Mais 10 minutos se passaram. A porta da frente se abriu e Edward saiu. Ele entrou no carro e sorriu para ela. Eu disse que viria. Desculpe por mantê-lo esperando. Você vai dizer isso? Ela perguntou timidamente enquanto ligava o motor. Estava frio no carro. Já está escuro lá fora há muito tempo. Um estranho abriu a porta para mim. Emily se divorciou de mim quando fui dado como desaparecido. Minha filha é a única que me fez feliz. Na verdade, eu estava com ela o tempo todo. Ela me pediu para ficar, mas Emily insinuou em termos inequívocos que não me deixaria passar a noite. Amanhã vou encontrar minha filha no parque às 10 horas. A Alex sorriu. Então venha a mim. Mateus já está dormindo. Ele ligou enquanto você estava fora. Sua filhinha não conseguia se acalmar. Chorei quando chegou. Então ele a trouxe para casa e eles já estão dormindo. Agora ela às vezes passa a noite com a gente, às vezes ele fica com ela. Eles são quase adultos. Eduardo concordou. Eles chegaram, tomaram banho, Alex fez uma cama na sala. Quando ela apagou a luz da casa, Edward não a deixou ir sozinha. No dia seguinte, Edward foi até sua filha e ela lhe contou como ela e sua mãe estavam procurando por ele. Emily estava muito preocupada. Ela preencheu uma lista de procurados, postou um anúncio sobre a perda de Edward na web. Amanda, a filha de Edward, disse que o próprio Edward não era tão importante para a mamãe quanto era para se divorciar. Ela só poderia fazer isso depois que ele fosse reconhecido como desaparecido. Ela então se casou com seu amante e o trouxe para a casa de Edward. A menina não encontrou uma linguagem comum com o padrasto. Ela adorava o pai e declarou que queria morar com ele. Isso foi depois que Edward saiu na noite anterior. Emily estava furiosa. Eu quebrei e joguei. Emily concorda em deixar Amanda ir. E para onde você a deixaria ir agora? Eduardo acabou de voltar. Ele não tinha nada além das memórias voltando para ele. Não leve uma criança para um barraco perto de um cemitério. Edward voltou para Alex depois de conhecer Amanda. Eu tenho que ir. Tenho que ir com a senhora Torres. Eu vou te contar tudo. Vou ligar para o Sr. Osterman. Ele prometeu ajudar no início. Alex franziu a testa. Você sempre foi tão teimoso. Há uma casa. Eu tenho uma casa enorme. Espaço suficiente para você e Amanda. Por que você se esconde? Edward balançou a cabeça. Eu não posso sentar no seu pescoço assim. Edward foi embora e Alex não o viu por um mês. Eu não sabia para onde ligar para vê-lo. Eu não sabia nada sobre ele. Onde ele foi?
Talvez ele tenha voltado para aquela casa perto do cemitério? Era uma linda tarde de verão quando a campainha tocou e Matthew foi atender. Ele havia terminado recentemente com a namorada e ficava em casa o dia todo deprimido. Ela o deixou, ela mesma disse que se apaixonou por outro. Mãe, isso é para você? Ela gritou e convidou Edward a entrar. Alex mal o reconheceu quando entrou. Ele tinha um corte de cabelo bem barbeado e bochechas com um terno de barriga, no ombro do falecido marido da senhora Torres. E em suas mãos estava um buquê de flores. Desculpe, perdido? Eu não poderia evitar isso. Afinal, eu sou um homem. O Sr. Osterman me acolheu e pedi que não contasse nada. Então você poderia aceitar a ajuda dele, mas eu não. Alex ficou indignado. Ela estava terrivelmente nervosa o tempo todo. Sim, pude aceitar a ajuda do meu mentor, de um homem. Ele é viúvo e mora sozinho. Comecei a trabalhar e já ganhei alguma coisa. Aluguei um apartamento e agora posso te convidar para um encontro de verdade. Alex balançou a cabeça. E se eu fosse sua mulher e você, por exemplo, quebrasse a perna e não pudesse trabalhar, você me deixaria? Que tipo de bobagem? Não, eu não deixaria você. E eu gosto da sua maneira de pensar. Porque casar com você definitivamente está nos meus planos, Edward disse. Alex sorriu para ele. Eles foram a um café onde Edward contou a ela como estava brigando com sua ex-mulher há um mês. Ele deixou tudo que ela havia emitido para si mesma, considerando-o morto. Mas a própria Amanda queria morar com o pai. Seu padrasto abusou dela. Eu não ganhei, claro, mas conflitos constantemente eclodiam entre eles. Edward tentou resolver tudo pacificamente. No entanto, Emily fez uma pose. Então o Sr. Osterman veio falar com ela. Emily, você vai perder o carro e a Dasha. Afinal, tudo isso pertencia a Edward muito antes de ele se casar com você. Além disso, você ainda perderá sua filha. Primeiro, por causa de sua própria teimosia. Afinal, a própria Amanda quer morar com o pai. Em segundo lugar, perdê-la por decisão judicial, visto que a menina já é adulta. E o tribunal irá considerar o seu testemunho. E ela não vai ficar calada e contar tudo. Por exemplo, sobre aquele tapa na cara. O que você disse quando ele disse que queria ir com o pai? Pensa, Emílio. Afinal, Amanda está crescendo tão cedo que ela mesma decidirá onde e com quem vai morar. Sem inimizade e ceder a ela. Eu mesmo tenho 3 filhas. Eu sei como é difícil para eles. Minha esposa morreu quando o mais novo tinha apenas 10 anos. E eu mesmo os criei. Edward é como um filho para mim. Você sabe, suas qualidades internas estão perto de mim. Ele é uma pessoa maravilhosa. Você também não é um estranho para mim. Eu vou cuidar do seu negócio. E se você não concorda em deixar Amanda ir para o pai, afinal, ela não o vê há anos. O júri vai chorar quando você contar sua história. Emily, foi um código direto. Devo deixar minha filha ir com a nova avó ou com você? Ele nem tem um teto sobre a cabeça. Se você continuar se exercitando, vai arrancar o teto. Esta questão desaparecerá por si só. Mas, respondendo à sua pergunta, agora ele mora comigo, depois vai alugar um apartamento. Ele e Alex podem se dar bem, mas você não precisa se preocupar com nada. Ela não substituirá a mãe de Amanda. Isso não acontece. E eles encontrarão uma linguagem comum. Afinal, Alex é psicólogo certificado, PhD, e seu filho tem a mesma idade de Amanda agora. Foi você quem quis o divórcio e se casou com outra pessoa. Portanto, você deve aceitar o fato de que agora tem famílias diferentes. Emily suspirou. O Sr. Osterman ganhou este caso antes do julgamento. Isso é o que ele considerou a maior vitória. Naquela noite, Amanda fez as malas e foi morar com o pai. Edward e Alex conversaram por um longo tempo. À tarde resolveram ir à casa de Dona Torres com um bolo. Eles levaram Matthew e Amanda com eles. Matthew estava tendo dificuldades para terminar com a ex-namorada, mas Amanda parecia reanimá-lo. Edward pediu Alex em casamento. As crianças aprovaram a escolha dos pais. Alex e Amanda rapidamente se deram bem. Todos os fins de semana eles vinham ver a senhora Torres e, a cada vez, perguntavam quando iriam se encontrar. Os adultos não têm do que se envergonhar. Você precisa se casar.
Alex e Edward estavam sempre envergonhados. A última vez que eles anunciaram o noivado, Dona Torres ficou tão feliz por eles quanto seu filho e sua filha. Alex a convidou para morar com eles, mas Karen recusou. Eu adoro a minha casa. E como faço para deixar o meu? Eu os visito quase todos os dias. Eduardo concordou. Ele sabia o quanto ela era querida. A memória de sua filha para ele. O casamento estava marcado para o outono. Agora que o constrangimento havia passado, Alex e Edward gostavam da companhia um do outro e não conseguiam parar de conversar. À noite, eles escolhiam um filme por vez e assistiam, sem largar os braços um do outro. Amanda e Matthew ficaram felizes por seus pais. Amanda ficou muito tempo sem visitar a mãe, mas mesmo assim o relacionamento melhorou. Mark foi condenado pelos esforços do Sr. Osterman. Ele recebeu 8 anos de prisão. O casamento foi barulhento. Eram todos amigos e parentes, e lá estava ele, a Sra. Torres e o Sr. Osterman. 2 anos depois, Alex deu à luz outra menina, Edward. Eles a chamavam de Margot. E 2 anos depois, seus filhos Amanda e Matthew se casaram. Depois de um tempo, eles tiveram os gêmeos Denise e de Thierry. A Sra. Torres os visitava com frequência. Tornou-se como uma família para eles. E no verão, Alex e Edward definitivamente a visitariam por algumas semanas. Obrigado por asistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.